Oi, eu sou a Melissa. Oi, eu sou a Liza. E eu sei que a gente prometeu que a gente ia ir pra outro lugar, até porque essa é a temática do canal, mas a vida adulta não nos permitiu. E esse é o Sexta na Cidade. No episódio de hoje a gente vai falar sobre a euforia Da adolescência. Porque... Ai, mas aí vocês tiraram essa ideia de que tá acontecendo treta um monte de teen. treta. Aham. Sim, porque a gente percebeu que Todo adolescente é burro igual. que todo adolescente é a mesma coisa, e que as fases da adolescência são a mesma coisa. Tipo, a fase da adolescência é igual pra todo mundo. E enquanto isso, nós vamos colorir a SMR de gigiceira. Não, pega um. Merda. Nossa, que idiota. E a gente vai desenhar enquanto a gente fala. E tipo assim, a gente escreveu alguns tópicos aqui porque esse assunto surgiu. Enquanto a gente tomava café da manhã. E Vendo os 1001 pronunciamentos. a gente, tipo assim, não vai falar disso. A gente só, tipo, pegou o engajamento. Calma. A gente só pegou um gancho pra, tipo assim, pra perceber que quando a gente é adolescente, tudo é muito, e essa frase é muito real, muito clichê e muito real, que, tipo, tudo na adolescência é muito, em qualquer situação, em relacionamento, em sentimento, em tudo, tipo, a gente é muito bobo, mano, a gente é muito fútil, a gente, sei lá, tipo, é esquisito o jeito que você lida com os problemas quando você é adolescente, e você só percebe isso depois que você é adulto. E isso parece muito chato de se dizer, porque se fosse um adulto falando pra você, você ia ficar tipo, você não sabe de nada, eu sei mais. A gente acha que sabe de tudo. E a gente não sabe de merda nenhuma, A gente gente. não sabe de merda nenhuma. Mas não adianta alguém virar pra você quando você é adolescente e falar isso, porque você não vai acreditar. Você vai acabar ficando puto, porque é normal. É tipo, infelizmente, é normal esse tipo de coisa. Mas assim, não deixa de ser paia. O que eu ia falar, o adolescente é um bostinha, ele é um bostinha, ele pode acabar com essa saúde mental? Pode. Mas isso não dá liberdade, tipo assim, ele não tem que ser isento do que ele faz. Adolescente, tipo assim, realmente tem mais passe livre pra fazer mais merda quando você é adolescente, mas tem um limite. Mas a gente tá falando aqui de limites dentro dos limites, no caso. A gente tá falando de tipo assim, de coisa boba, sabe? De como, por exemplo, tudo quando você faz quando é adolescente é muito mais legal do que quando você é adulto. Tudo escondido é sempre mais legal. É sempre Tudo mais que gostoso. tem uma adrenalina. Tipo, a gente é viciado em sentir constantemente um sentimento de adrenalina. Eu lembro que uma vez eu fui parar em outra cidade, sem meus pais saberem, pra ir numa festa agropecuária. E eu nem gosto disso. Interior vibes. Só que só de você estar indo no carro, com seus amigos, ouvindo música, indo pra uma festa em outra cidade. Parece uma coisa mais incrível do mundo. Eu acho que é o Sheldon. Eu acho que é o Sheldon mesmo. Tipo assim, parece a coisa mais incrível do mundo quando você faz esse tipo de coisa sendo adolescente. Tipo assim, eu já cansei tipo assim, de adiar o horário que eu tinha que voltar pra casa pra poder ficar indo em festa clandestina, entendeu? Clandestina, tipo assim, que não era pra eu estar lá, no caso. Dormir fora de casa, tipo, com a minha mãe muito puta, tipo, velho, era... Nossa, era... Tudo, a sensação é tão legal, cara. Chegar em casa pós-noite que você fez merda, aí você volta pra casa e diz, nossa, meu Deus, minha mãe descobriu. Aí eles sabem. Você chega dentro de Eles casa, sabem. qualquer movimento, você acha que eles vão te encurralar e falar, eu sei o que você fez. Meu, tipo, olá, eu, puta merda, ela sabe. Ela vai me comer viva. Exato, velho. É tipo, é bem assim mesmo. Você fica tipo assim, foda-se, a gente só se vive uma vez. E daí, eu tenho 15 anos, eu tô dando no meu nariz. Nossa! Quando eu for adulto, eu vou fazer o que eu quiser. Pô, você não vai. Nossa, você não faz. A vida vai chegar pra te mostrar que ela vai te dar uma rasteira muito bonita. Assim, você até pode fazer coisas que... É porque o conceito de fazer o que quiser quando você é adolescente é muito diferente do conceito de vou fazer o que eu quero adulto. Pra mim, hoje em dia, tipo, o que é, tipo, fazer o que eu quero é, tipo, a mesma coisa que eu falei no outro vídeo. Poder fazer as coisas no horário que eu quero. Entendeu? Tipo assim, fazer as coisas no meu tempo. Mas não é mais fazer o que eu quero, tipo, vou Isso é sair. vermelho? Não, isso é rosa.
O rosa é esse aqui. Nossa, deu uma porradão no coisa. Peraí, problemas de daltonismo aqui. É vermelho. É porque aqui, olha, a luz parece que é laranja. A SMR de água. Bebam água. Bebam água. Importantíssimo. E façam terapia. Importantíssimo também. Principalmente pelo fato de que se você fez muita coisa na adolescência, provavelmente Você está fazendo terapia. Você está fazendo terapia ou tem algumas coisinhas mais resolvidas dentro da sua cabeça, porque... Ai, gente, adolescente é tão difícil. Meu Deus do céu. Eu sinto que, tipo, se um dia eu tiver um filho na adolescência, eu vou fazer terapia. Quando ele ou ela estiver na fase da adolescência, Terapia. eu estarei fazendo terapia. Porque, assim, uma coisa é eu lidar com isso, outra coisa... Por isso que eu entendo os pais hoje em dia estarem querendo ser mais liberais, porque eu acho que eles perceberam que, tipo, principalmente nos dias de hoje, onde todo mundo é muito ansioso de natureza, né? Tipo, capitalismo e afins. Eu acho que a nossa geração era uma geração muito mais ansiosa e a geração de hoje em dia é muito mais depressiva. Você acha? Eu acho que o povo de hoje em dia é muito mais ansioso. A gente que é muito depressivo. A gente é muito melancólico. A nossa geração é muito melancólica. A geração de quem é adolescente agora, tipo, o pessoal que tem 15, 16 anos, hoje em dia, eles são muito mais ansiosos. Porque tem toda essa questão... Sim, Infelizmente eu vou ter que falar essa frase, que tem a questão capitalista, de que você sempre tá atrasado pro mundo. Você sempre eu tá me sinto atrasado. assim até hoje. Mas assim, a gente ainda é um pouco mais compreensível se sentir assim, porque a gente tem 20 anos. Agora, tipo... Eu tenho 22. Mas a gente tá na classe dos 20 e, tipo assim, os 20 anos traz isso da gente achar que a gente tá atrasado pra vida. Mas, principalmente, hoje em dia tem na internet, onde a vida de qualquer pessoa é muito mais legal do que a sua. E o que é uma grande mentira. Nossa, que ódio, tá? O que é uma grande mentira. Parem de propagar mentira na internet, gente. Vocês estão acabando com a minha vida. Vocês não têm uma vida perfeita. Parem de mostrar essa falsa felicidade. Ninguém tem uma vida perfeita, cara. A menos que você seja milionário. E mesmo assim, se você for milionário, provavelmente você tem muito problema de cabeça. Não tá parecendo um morango, tá parecendo um caqui. Não vai dar pra ver. Pessoas do Spotify, isso é um desenho. A gente tá mostrando um desenho. Eu tô tentando desenhar um coco. Deixa eu ver. Mas que tá um belo não, tá coco. parecendo um... Tá parecendo um coco, para. Que susto. Achei que você tinha falado outra coisa. Mas, tipo assim, é o que eu falei, eu entendo as mães de hoje em dia, os pais de hoje em dia, no geral, estarem querendo ser mais liberais, porque eles estão vendo que, tipo, hoje em dia, o mal é silencioso. E aí, se qualquer movimento errado, e eu sinto que, tipo, se eu tivesse um filho, eu também ia ficar assim, tipo, qualquer movimento errado, você pode traumatizar a criança. Entendeu? Qualquer coisa que você fizer, ou se você proíbe demais, vai despirocar depois. Vai despirocar escondido. Se você não proibir, pode ser que ele errado fique... é você. Se você não proibir, tem a possibilidade dele fazer muita merda ou ele ser quietinho. Mas é tipo, é muito volátil esse tipo de coisa. E aí, tipo, eu acho que o pessoal, os pais hoje em dia estão querendo mais, tipo assim, conversar tanto sobre tipo assim, a minha mãe tinha muito essa conversa comigo, mas eu acho que a sua não tinha tanto. De conversas sobre vida sexual, relacionamentos, beijos e tal. Tipo assim, a minha mãe sempre conversou muito comigo na minha época de adolescente. Tipo, acho que quando eu bati 15 anos, a minha mãe sempre, quando ela começou a perceber que eu tava beijando na boca, ela... Eu acho que na cabeça da minha mãe eu ainda não beijo na boca. Tá. Na cabeça da minha mãe não, mas na cabeça do meu pai eu tenho certeza. Você é ignorante. Eu vou ser ignorante pro resto da minha vida. Na minha cabeça... A minha filha não faz essas coisas. Aí, tipo assim, eu acho que a minha mãe, quando ela começou a perceber que eu tava beijando na boca, acho que foi com 13, 14 anos, ela já começou a conversar comigo sobre questões sexuais. De tipo, tudo bem você fazer, gente, natural. eu conheço a mãe dela e eu sei que é tipo assim. A minha mãe ela não é... Ela é muito boca aberta. Ela é muito boca aberta, mas não é igual a, tipo, aquelas mães de filme. A minha mãe ainda, ela tem um lado mãe, muito o lado mãe dela. Só que ela sempre foi muito adepta à fala de que, tipo, não adianta você proibir. Esse tipo de coisa acontece Proibir é pior. Proibir é pior.
Algumas coisas, realmente, você tem que proibir, entendeu? Porque, tipo, eu entendo que hoje em dia, as doideiras que eu fazia, igual isso de sair de casa, velho. Você sabe que hoje em dia é errado essa porra, entendeu? Você sabe que, tipo, mano, Hoje em dia, a gente sabe que hoje em dia a gente julga os adolescentes que fazem isso. Entendeu? Só que os adolescentes hoje estão um pouquinho pior, né? Mas, assim, a gente sabe que a gente fazia errado na época, entendeu? Tipo, hoje em dia a gente vê que a gente tava fazendo errado. Só que... Tipo assim, Ai, o que eu ia falar? Tá. Mas proibir é muito pior, entendeu? E eu acho que minha mãe sempre falou isso comigo e ela tentava ser o mais aberta possível com tudo. Com relacionamento, com, tipo, tudo bem, eu sei que se for pra você transar, você vai transar, mas... Tenha consciência. Tenha consciência, se cuide, e é isso, entendeu? Tipo, ela sempre falava, tipo, usa camisinha. Ai, nem precisava, mamãe, nem precisava. Tá bom, tá? Eu esqueci o que eu ia falar. Outra coisa, você tem 15 anos, você não tem um relacionamento. Para de ser louco. Não, a pior coisa que você pode fazer é ter um relacionamento novo, velho. Tipo assim, eu não tive namoro novo. Tipo assim, eu não tive namoro nova, mas eu tive rolinhos mais nova. Mas eu sei que eu acho que na época eu ainda tinha consciência que eu sei que muitos adolescentes não têm de, tipo, se eu namorar agora, não é que vai estragar a sua adolescência, não é um papo de, tipo assim, você perde um pouco. Você perde, mas não é um papo extremista também. A gente não tá aqui falando de forma extremista, tipo, se você namorar na adolescência, você vai perder toda a sua liberdade, as suas vivências, mas querendo ou não, é uma coisa importante, porque tem coisas que você precisa passar sozinho sendo adolescente. Eu não acho que seja só isso. Eu acho que quando um adolescente ele começa a namorar muito cedo, ele perde o legal de ser adolescente, que é, tipo, sair com seus amigos, sabe? Viajar. Tipo, assim, tudo bem, você pode conseguir fazer esse tipo de coisa namorando não vai ter a mesma vibe. Só que Gente, relacionamento é uma carga muito pesada. E que, tipo assim, você só percebe, não falando de uma carga pesada, tipo... Negativa. Tipo fardo. Não é uma carga negativa, requer fardo. Muita maturidade. Requer muita maturidade. Muita compreensão. Tanto muita paciência. Tanto que se você for ver os relacionamentos que acontecem de forma que quando você é adolescente, ou de adolescentes que a gente vê em qualquer lugar, sempre tem alguma coisa, sabe? Sempre tem alguma... eu não tô nem falando só de briga, tipo, sempre tem algum problema que quando você é adulto, aquele problema é tão mais solucionável, só que parece o fim do mundo quando você tá no relacionamento. Vou dar um exemplo disso. Quando você é adolescente e você eu vou ter que seguir a linha de raciocínio dos teen. Porque são muitas camadas. Eu vou ficar louca. Quando, por exemplo, você é excluída do grupinho. A gente adulto, quando a gente vê que uma pessoa não é legal pra gente, a gente afasta. A gente para de se falar, a gente se bloqueia em rede social. Nem se bloqueia, adulto não tá nem aí pra esse bagulho de bloquear, não. A gente só tira a pessoa da nossa vida. A gente só, tipo... A gente não vai bater... Bater boca. Nossa, velho, adolescente adora bater boca. Todo adolescente adora bater boca. Adora, tipo, tem uma... É o que eu falei, adora ter uma adrenalina. É viciado em adrenalina. Tudo tem que ter... Tudo tem que ter um sentimento eufórico a qualquer momento, porque senão aquilo não valeu a pena. Você só fazer as coisas com calma. Vermelho. O quê? Tá na minha mão. Você só ser calmo e resolver as coisas não é o suficiente. Não. Você tem que fazer uma baderna. Você tem que fazer uma baderna. E é muito legal. Na nossa época, a gente parava a escola. Hoje em dia, você para a internet. Mas tipo... Tipo assim, é legal. Esse sentimento de tipo assim, de discussão, de fazer tudo virar um alvoroço é legal. Eu reconheço que é legal, mas quando você é adulto é uma merda. Quando você é adulto, isso é vexame. Quando você vê um adulto fazendo esse tipo de caindo coisa, de bêbado. Você pode até ver, por exemplo, que as pessoas normalmente quando vem algum adulto agindo dessa forma, tipo, fazendo coisas que claramente são de adolescente, a pessoa automaticamente fala, tipo, nossa, tá agindo igual adolescente. Só adolescente tem como é que fala? Propriedade pra ser assim. Não é, tem licença poética pra ser Fala assim. igual o Death Rodman. 40 anos nas costas, fica agindo aí feita menina.
né, velho? Tipo, porra, sabe? Tipo, eu vou dar um exemplo que a gente é meio viciado em novela, mas, tipo, na novela lá, tipo, a Heleninha, inclusive assista, Vale Tudo, é muito bom. A Heleninha, tipo, ficou toda surtada. Tudo bem, ela tem problema com bebida, eu sei que é uma questão muito maior que essa, mas, tipo assim, o raso da questão. O raso da questão. Ela, tipo, conversou 2 dias com um homem. 2 semanas com um cara que ela se interessou. Ela nem beijou. Ele foi legal com ela e ela criou toda uma fanfic na cabeça, que é uma coisa muito adolescente se fazer. A pessoa te dá um oi, você acha que ela tá super apaixonada por você. Você criar toda uma fanfic por aquela pessoa e tudo mais. E aí, quando você, por exemplo, você se decepciona com a pessoa, ou no caso da Heleninha, você descobre que ele namora, você fica, tipo, maluco. Você fica maluco. Aí, tipo, a Heleninha, tipo, pra Heleninha, que é uma pessoa que já tem 40 anos, isso é vexame. Mas se você é um adolescente e acontece isso... É fase. Não é que é fase. Você não não pensa passa. que é fase. Você não pensa que é fase na hora. Na hora Não, você pensa, tipo adultos. assim... hoje em dia, tipo assim, a pessoa madura pensa, Fase. Foda-se. Adolescente. Não sabe o que tá fazendo. Não sabe. E realmente, a gente não sabe porra nenhuma do que a gente tá fazendo quando a gente é adolescente. A gente só quer muito viver o momento, viver muita adrenalina e ter muita história pra contar. E, tipo, eu acho isso bom. Porque eu, particularmente, eu sei que eu vivia minha adolescência da melhor forma possível. Eu acho que, tipo, eu acrescentaria, mas eu não diminuiria nada que eu vivi. Eu falo um pouco que eu vivia a minha adolescência, porque no momento que eu estava no meio da minha adolescência, que foi os 16, 17 anos, era pandemia. Eu não podia fazer muita coisa. Tipo assim, o núcleo da minha adolescência foi na pandemia também. Eu fui começar a viver, tipo, dos 18 aos 19 anos. Tipo assim, é porque... Ali o restinho de adolescência que eu tinha. É porque eu meti o louco um pouco nova. A minha adolescência, que eu falo que eu vivi muito bem, a minha adolescência, foi os meus 15 anos, eu vivi muito. Na pandemia, não que eu não fazia merda na pandemia, esses negócios de sair e tudo mais. Mas, por exemplo, tipo, meu aniversário de 17 anos, eu fiz uma festa no porão da minha casa, tipo assim, com obviamente, tipo, o 17 anos já tava no final da pandemia já, tipo, no final de 2021, por aí. E aí, tipo, o pessoal foi, tipo, no porão da minha casa, a gente fez, tipo, beer pong, sabe, uns negócios muito aesthetic, cool, sabe? Tipo assim, os meus 18 anos, que eu ainda considero, eu acho que 18 anos ainda é adolescente. 18 anos ainda, 19 anos já é jovem adulto, pra mim. Entendeu? Para, eu achava que eu era adolescente. Me tá chamando de velha. Mas é porque eu saí de casa com 19 anos. Então, a partir do momento que eu pisei pra fora de casa, eu saí de casa, eu botei na minha cabeça que eu já era adulta. Tipo assim, pra sociedade eu já era adulta. E querendo ou não é mentira. Sim, eu sei que não, mas eu tinha atos de adolescente ainda. Me julgue. Acho que com 19 anos eu ainda tinha alguma outra coisa de coisa de adolescente. Mas, tipo assim, os meus 15 anos... Minha adolescência inteira foi muito bem vivida. Independente de sair ou não, tipo... Eu sinto que eu fui emo. Eu fui, tipo, bagulho de boy band. Ai, até hoje sou apaixonada com One Direction, foda-se. Que falta faz um One Direction? Um Fifth Harmony. Nossa, essa geração perdida. Um Twitter de fanpage. Um Wattpad. Criança não sabe nem o que é Wattpad. Eu vivi muito bem a minha adolescência. Minha adolescência foi, tipo... eu fiz muita merda, isso é verdade. Mas eu vivi muito. Tipo assim, os adolescentes hoje em dia, tipo assim, quero ver tal artista, quero ver o Olivia Rodrigo, vão no show. A gente sentava o rabo em frente à televisão pra ver o artista do Caldeirão do Hulk. A Vevo. Meu Deus, grande Vevo. A Vevo era demais. Mas, tipo assim, eu acho que eu comecei com o negócio de eu entender que os pais de hoje em dia estão sendo muito liberais, mas eu acho que hoje eles também estão extrapolando os limites. De tipo assim, eles ficam tão preocupados Uma coisa que eu não gosto dos pais de hoje em dia é que, tipo assim, uma adolescente de 15 anos, eles conversam como se a menina fosse adulta, tivesse 25 anos. Os pais de hoje em dia que a gente tá falando são pessoas que são pais da geração atual. Não são todos, ainda tem uns da velha guarda, mas normalmente os pais dos adolescentes de hoje em dia têm entre os 40, que tipo assim, que são pessoas novas. Normalmente os pais dos adolescentes de hoje em dia são pessoas novas, relativamente. Tem um monte de amiguinha minha que era da escola e é pai e mãe. Tem gente da minha sala que também é pai e mãe. Só não é mãe de adolescente, mas, tipo assim... Ainda? A pessoa ainda não é adolescente, mas a criança vai virar adolescente nessa geração. Tipo assim, sabe? Ela vai ser a mãe nova da geração. Eu lembro que
na minha escola, tinha uma menina que ela ficou grávida aos 11 anos. Eu acho isso bizarro. Ela É uma, grávida é aos uma 11 coisa. anos. Só E aos fazer um 11 anos parênteses. Era tipo 2016. Daqui 2 anos, a criança dela vai ter 10 anos. Só fazer um parênteses que, tipo assim, uma coisa que eu acho benéfico é que na nossa geração as crianças se trocavam um cadinho mais, né? Tipo isso aí. As adolescentes da nossa época ficavam grávidas muito cedo. Isso eu não Essas concordo. coisas. Hoje em dia... Isso hoje em dia eu sei que tem mais consciência. Por conta de informação e tudo mais, de educação sexual e tal. Mas eu ainda acho que às vezes ainda tem até demais. Tem educação sexual até demais. Não educação sexual de escola, pelo amor de Deus. Eu não tô sendo conservadora chata, eu tô falando no sentido, tipo... A você mãe tem que sabe impor que a os filha se envolve com muitas pessoas e pra ela, com 15 anos, várias pessoas e pra ele tudo bem. E fala, tipo, ai, tudo bem, é adolescente, faz isso mesmo. Sim, adolescente realmente transa, adolescente realmente faz essas merdas tudo. Mas você precisa conversar pra pessoa não dar ruim. Porque exatamente, tipo assim, na nossa época, as pessoas não falavam. Tipo, a mãe até sabia que o filho fazia um monte de coisa, a filha fazia um monte de coisa e não falava. Olha o que dá. Você precisa dar uma puxada de rédea. Às vezes, uma puxada de rédea que dá não significa que você tá sendo um péssimo pai, ou você tá privando a sua filha muito. ou seu filho vão agradecer no futuro. Sim, de verdade, sendo uma pessoa que minha mãe puxou certas vezes rédeas minhas que na época eu ficava, tipo, chateada, ficava brava, ficava, tipo, né? Hoje em dia eu falo, tipo, nossa, eu teria obrigada. namorado tanta gente ruim, eu teria feito tanta tatuagem brega. Desde coisa fútil até coisa pesada. Tipo assim, se minha mãe não tivesse conversado certas coisas comigo, provavelmente eu teria ido pra um lado da minha adolescência que hoje em dia eu não seria a adulta que eu sou hoje. Ou se você tivesse engravidado do seu ex-namorado e hoje você tivesse um filho, talvez você não teria se descobrido lésbica ainda. Eu ia ficar presa na ideia de que, tipo assim, eu tenho um... Eu sou frustrada porque eu tenho um filho cedo. Tipo assim, não... Eu acho que, tipo, o fato da minha mãe sempre conversar muito de coisas sexuais comigo me fez segurar muito isso também. Eu acho que, tipo, adolescente hoje em dia não segura tanto. Tipo, às vezes você precisa dar uma seguradinha ainda. Não faz isso tão cedo. Top 5 coisas que adolescente faz que é muita vergonha alheia. Encurralar outra pessoa com um bondinho. A gente não tá nem falando da treta em específico, porque isso é uma coisa mais comum do mundo. Gente, isso que a coisa mais comum dava. Era tipo, nossa, arroz com feijão todo dia. Exato. Colégio é a coisa que você mais vai ver em colégio. É grupinho, é bondinho, ralando outra menina. É uma coisa. E não é em qualquer lugar do mundo adolescente faz isso, de encurralar os outros em grupinho, porque precisa da aprovação de outros amigos pra verem o que você tá fazendo. Nessa questão de encurralar grupinho, eu queria muito ter sido um menino adolescente. Menino não tem disso, velho. Você não vê um grupinho de menino encurralando o outro. No máximo encurrala pra bater só. Tipo assim, só nem conversa. Dá um soco ali e fala só, perdoa, irmão. No outro dia tá grudado. Grupos de meninas da adolescência tem muita Eu acho picuinha. que a fase adolescente pra mulheres, nossa, é muito pior do que pra... vocês vão me desculpar. Se tem um menino que fala que a adolescência dele foi difícil, vou pra puta que pariu. Só se ele tiver, tipo, problemas... bullying, Só se ele tiver sofrido bullying, se, tipo... Vamos excluir essas questões. Excluindo questões de bullying sociais, às vezes a particularidade da pessoa, se a pessoa tinha alguma coisa diferente. Mas a gente tá falando aqui de padrões, de branquinho cis. A gente tá falando... Adolescência do branquinho cis. A adolescência de branquinho cis, adolescência de branquinho cis. Agora, de mulheres no geral, independente do gênero. Você ainda tem que lidar com o fato de que seu corpo está mudando e você tá prestes a menstruar a qualquer momento. É horrível. Tipo, a adolescência pra mulher é muito pior. E eu acho que é por isso que, normalmente, tudo que você vê de euforia de adolescente, tipo, homem também tem euforia de adolescente. Mas é porque o homem tá na euforia até nos 40 anos, né? Mas eu acho que, tipo assim, a euforia da adolescência, ela é maior pra mulheres. Eu não sei se isso tem algum embasamento científico. É uma percepção que eu tenho, tipo, tendo sido adolescente mulher e vendo adolescentes mulheres de hoje em dia, eu vejo que a maioria segue um padrão de algumas coisas. Tipo assim, é muito mais eufórico pra gente porque a gente tem que se preocupar com muitas coisas. Se a gente pensar em questões de, tipo assim,
de corpo. Nosso corpo tá mudando, igual você falou. Tem a questão de menstruação. Segurança. Se você... A gente é muito insegura com o nosso corpo por conta de Branquinho cis. Não, de branquinho cis e de outras amigas. mulheres também, mano. Amigas, entre aspas, que, tipo assim, botam defeito em tudo. Adolescente é a fase mais filha da puta que existe, cara. Gente, juro pra você. O povo é eu muito acho ruim, que adolescente. eu escutei tanta piada sobre. Não chega a ser um bullying, porque isso não me afetou. Acredito eu. Minha terapeuta vai me falar depois. Eu lembro que eu não usava legging por eu ser muito magra, porque as meninas que usavam falavam que não ia ficar bonito no meu corpo. Camiseta, eu custei a usar opina camiseta. Em tudo, adolescente Gente, opina em tudo. eu acho que eu passei a escola inteira usando só blusa de manga. Eu não usava short pra ir pra escola, porque às vezes podia, eu usava só calça. Velho, você acaba, tipo, cedendo a algumas pressões sociais. Tipo assim, a sua vida inteira você acaba cedendo por pressões sociais em qualquer fase da sua vida. Só que quando você é adolescente, por ser tudo muito, você quer muito se encaixar, você quer muito ter amizade. Não adianta você falar que você não é uma pessoa que você não quer ter amigos. Você vai fazer isso sim, você cara. Você vai se submeter a muita coisa só pra encaixar naquele grupinho que você tem certeza que são seus amigos. E você vai se submeter a muita coisa só pra você poder, tipo, pra você poder ser inclusa nas coisas, porque quando você é mais jovem, tipo, a sensação de você não ter amigos é muito pior. Não ter amigos em qualquer situação é ruim, mas, tipo, quando você é adolescente, eu acho que é pior, porque você tem muitos amigos quando você é adolescente. Todo mundo tem amigos, muitos amigos quando você é adolescente. Grupinho, né? Todo mundo tem um grupinho, ou todo mundo vê, tipo, mesmo que você não tenha, tipo assim, você vê todos os seus amigos têm algum grupo. Tipo, seus amigos não, tipo, o pessoal, por exemplo, você tá na escola, todo mundo tem um grupo, cara. Então a sala é muito divididinha em grupo. A sala é divididinha, toda sala de aula é divididinha, toda a escola é muito divididinha. E você quer a minha escola tinha rixa com a sua escola. A nossa escola tinha rixa, tipo assim, sempre tem esses. Todo mundo quer se encaixar, todo mundo quer se encaixar. Tipo assim, quando eu, até metade do meu ensino fundamental 2, quando eu estudava em escola particular de freira, e tipo assim, eu não me encaixava muito lá. Assim, por questões óbvias. Por que será? Além de questões óbvias, tipo, era diferente. As meninas de lá eram muito diferentes. Mas eu já me peguei tentando me encaixar. Nós viemos de uma cidade muito pequena. Tudo em cidade pequena é pior ainda. Era o combo, né? Era nível... mulher adolescente em cidade pequena. Porra. Era mulheres adolescentes em cidade pequena estudando em escola particular e elas tinham dinheiro. Nossa, adolescente que tem dinheiro é pior. Adolescente que tem dinheiro é pior. Adolescente que tem dinheiro é pior. Tipo assim, eu tenho total, como é que fala? Consciência. Não, total, não é autonomia não, é quando você tem a palavra. Que você, total voz. Eu tenho voz, eu tenho autonomia pra poder falar. Que quando... É meu local de fala. É meu local de fala que, tipo assim, sendo uma pessoa que eu não tinha a mesma condição financeira das outras pessoas que tinham lá, tipo, eu também pagava, mas, tipo, não... A gente sabe. É diferente. É diferente, porque, tipo, eu não pagava porque a minha família tinha muito dinheiro, porque era rica, era porque, tipo assim... A sua mãe não queria te botar no meu colégio. Exatamente, eu não queria colocar e eu tinha desconto e, tipo, eu sou cria total de escola pública. Eu sou meia escola pública, porque... Eu pisei na escola com 6 anos, até os 18, como foi? Eu acho bizarro você ter entrado na escola com 6 anos, velho. Eu entrei com 3. A metade. É porque o seu colégio tinha... Tinha ensino primário, mas é outro nome. Primário. É outro nome. É berçário. Não, mas eu não entrei berçário. Eu entrei até os 3 anos é berçário, não. Mas não chamava berçário, chamava outra coisa. Hoje em dia é berçário, mas naquela época não era. Ah, não, naquela época não era. Eu entrei no pré. Jardim de infância. Jardim de infância. Eu entrei com 6 anos na escola. Primeira vez, com 6 anos, até os 18 foi escola pública. Eu sou cria de escola pública. Eu estudei dos meus 3 até o meu 7º ano. Não lembro quantos anos eu tinha em 7º ano. E não tem coisa melhor, porque a escola pública te ensina a viver. Exato. Eu não vivi tanto em escola pública, mas o pouco que tipo assim, eu estudei em escola pública do meu 8º até eu formar. Mas assim, 2 anos em escola pública normal e 3 anos em escola federal. Então, tipo assim... Que aí ela te ensina a badernar. Aí me ensina a badernar. E foi onde eu vivi a minha adolescência, por isso que eu falo. É por isso que eu falo que eu vivi muito bem a minha adolescência, porque eu estava numa escola onde tinha o quê? Eu olhava pela janela,
tinha um monte de universitário passando na rua, passando ali na minha porta, eu falava, putz, tô no mesmo nível que eles aqui, cara. A gente tá no mesmo ambiente, tô no mesmo nível. Aí a pior coisa... Melissa, 1,5 m. 15 anos. 15 anos se descobrindo. Puta que pariu, velho. Nossa, minha adolescência foi um caos danado. E, tipo, tá, aí o ponto de, tipo assim, pra mulheres eu acho que é mais difícil, que tem essas questões. Você quer muito mais se encaixar do que meninos, Calma, por exemplo. vamos, pontos finais. A mulher sempre precisa se encaixar muito mais do que um cara. Até hoje, mas quando você é adolescente é mais. Quando você é adolescente é mais. Você precisa de validação feminina. E se você ainda gosta de homem, é pior. Porque aí você quer a validação masculina. Você quer a validação das suas amigas. Com sinônimo de amiga. Com sinônimo de, tipo, me pertenço à feminilidade. E o homem eu quero ser a mais bela que esse cara já viu. Eu quero que os homens me Nossa, desejem. eu falei igualzinho um senhor de novela. A mais bela. Ninguém fala isso. Bela moça. A mais bonita, a mais gostosa. Pros homens, tipo assim, se você é uma mulher, uma menina que gosta de homens, você quer que os homens te desejem e que as mulheres te admirem. Esse é o ponto. Você quer admiração de mulheres, de tipo assim, você quer admiração de mulheres, tipo assim, de sentir que você é feminina tão quanto elas. Pra mim isso era um pouco pior, porque eu não era assim. E tipo assim... Eu já sempre fui bem feminina. Tipo, eu não... eu juro pra você, eu acho que depois que eu me assumi lésbica e hoje em dia, tipo, acho que nos tempos atuais, eu me sinto mais feminina e eu me comporto mais feminina ainda do que eu me comportava quando... para, Liza. Você sabe que é verdade. Você sabe que é verdade. E, tipo assim, quando eu era mais nova, eu tinha... Você era bem molequinha. Eu era bem molequinha por foto, dá pra perceber. Tipo, eu não... Mas por conta de se encaixar, eu tentei. Teve uma fase que tipo, se você pegar a foto minha, algumas da minha pré-adolescência... Eu não quero ver. Não, você já viu. Já vi, e foi um terror. Então, tipo, eu tentei me encaixar. É tipo uma coisa que todo adolescente faz. Você tenta se encaixar, você tenta fazer as mesmas coisas que as outras pessoas fazem. Que as outras pessoas da sua idade fazem. Eu acho que isso é muito perigoso. Que eu comecei a lidar com as minhas inseguranças na época de escola. Eu não usava camiseta. Sabe quando eu comecei a usar camiseta? Quando eu comecei a fazer tatuagem. Eu queria mostrar a tatuagem. Então, hoje em dia, eu adoro. Eu quase não saio de blusa de manga. Eu só saio de camiseta. Eu acho que as inseguranças que eu tinha era com certas roupas. Tipo assim, eu acho que o que mais demonstra a minha mudança de um pro outro é roupa. Quando eu era mais nova, quando eu tentava, tipo assim, parecer com as meninas, foi a época que as meninas usavam cropped, short e aqueles tênis muito basicão, tipo, sei lá, da Vans, ou aquele caralho daquele tênis que brilhava, que eu era doida pra ter um. Ai. Tipo assim, eram essas coisas... A moda de 2017, 2016, que foi a época que eu era pré-adolescente. Porque quando eu fui adolescente... A moda Tumblr Girl. Tipo, quando eu... Na minha adolescência, que foi dos 15 aos 18, eu não tinha tanto isso de me encaixar, porque foi quando eu tava me descobrindo. Então eu tava tentando mais me encaixar na minha própria cabeça. Tipo, de encaixar no que eu gostava e tal. Na pré-adolescência, eu tentei me encaixar mais no meio, com amigos. Antes de eu tipo assim, entendeu? Gente, adolescente... É porque eu lembrei. Adolescente é uma coisa muito estúpida. Eu lembro que o grupinho que eu andava eram meninas de cabelo super cacheado. E meu cabelo é extremamente liso. Eu encharcava o meu cabelo de creme. Eu queria que ele ficasse cacheado a todo custo. Porque eu queria parecer com elas. Mano, adolescente é assim, tipo, eu juro pra você, tipo, eu ainda tenho um pouco de cisma com o meu corpo, mas eu acho que quando eu era adolescente era pior. Eu não ia pra escola sem maquiagem. Nossa, hoje em dia ficava muito livre, eu consigo fazer maquiagem. Como eu era uma pessoa muito criativa, eu gostava de usar roupas diferentes e eu não conseguia usar com elas, porque eu sabia que elas iam mexer comigo. Eu não usava certos tipos de roupas, porque, tipo assim, roupas que pra elas eram consideradas muito masculinas, que hoje em dia, tipo, eu vejo que não é muito, era tipo, esse outfit aqui, por exemplo, entendeu? Tá bom que é outfit de ficar em casa, mas, tipo, se trocasse esse short de moletom por uma bermudinha pequena, ou um short jeans, assim, e tal, e essa blusa, assim, do jeito que eu tô aqui, ia ser considerado masculino demais pro jeito que elas estavam se vestindo. Então, eu não saía com certas roupas. A minha cabeça ficava muito confusa, porque, tipo assim, eu chegava na escola, as meninas não faziam piada, mas sabe aquela pick me girl, que, tipo, fica, ai... Me mata de uma vez. Então, elas, tipo assim, aí falavam que eu não podia usar legging, aí quando eu usava legging na rua...
os adultos ficavam tipo, nossa, você parece uma modelo, sua perna é muito comprida, é muito bonita. E eu ficava tipo, véi, é bonito ou não é bonito? Eu uso ou não uso? Por que as pessoas, as pessoas acham bonito, mas... As minhas amigas não acham. Exato, velho. E eu, tipo assim, teve uma... Eu acho que eu já contei essa pra você, de que todas as meninas, tipo, eu achava isso meio bizarrinho. Na pré-adolescência e adolescência, as meninas irem muito maquiadas pra escola. Entendeu? Tipo assim, eu sempre achei muito esquisito ir muito maquiagem com muita maquiagem pra escola. Tipo, isso tá muito na cara que você só... Eu não, tipo assim, Sabe? Eu não exagerava na maquiagem, mas eu, tipo assim, eu lembro que eu já passava base. Então, eu acho Passava estranho, aquele velho. batom roxo, ridículo. Tipo, velho, eu passava batom vermelho, cara. Batom mate. Puta merda, eu passava batom mate vermelho pra... Nossa, era ridículo. Era ridículo. Hoje em dia eu nem gosto de batom. Mas é, tipo, a primeira vez, eu lembro que a... Mas não. Mas naquela época era, tipo, roxo, uns rosa muito. E você era adolescente, caralho. Tipo assim... Sabe? Tipo, mano, a gente usa desmaquiado pra escola, cara. Ah, mas era muito legal. É legal. Assim, a fase é legal, tipo... Você imitava... A gente cismava que a gente era a Kylie Jenner. Aí passava aqueles batom forte, aí um monte de choker. Era muito legal, foda-se. Eu fui da outra fase, eu fui emo. Ah, não, eu fui também Tumblr Girl. Eu fui emo. Minha filha, minhas fotos paravam em página Tumblr. Mas você tem cara de que você foi Tumblr Girl na adolescência também. Eu já vi, você mostrou as fotos. Eu sou o puro suco da Arctic Monkeys. Velho, eu lembro que, tipo assim, eu passava calor. Porque eu ia de calça, eu estudava à tarde. Eu passava calor, mas eu não conseguia de short desde o dia que começaram a rir da minha cara. Adolescente é, tipo... Nossa, a gente é muito ruim. Adolescente, a gente é ruim. A gente não tá nem aí. Porque, tipo assim, a gente é ruim no sentido, tipo... A gente realmente... A gente fala mal dos outros. A gente exclui os outros. A gente é babaca. A gente espalha fofoca. A gente espalha fofoca. A gente é muito fútil e escroto quando adolescente. Não adianta falar que você não foi. Não adianta falar que você não foi. Porque até se você foi uma pessoa excluída, em algum momento você fez essas coisas com outra pessoa. Porque o oprimido vira opressor. Véi, tipo assim, é muito raro conhecer um adolescente que foi completamente tranquilo. Eu conheço um que foi completamente tranquilo. Mas... Mesmo assim, ainda tinha algumas coisas de adolescente nele, sabe? Mesmo tipo assim, ainda saía fofoca com o nome dele. Ainda saía fofoca com o nome dele. Ainda fazia coisa de adolescente, sabe? De, tipo... Namorar uma ali, outra aqui. Namorar uma ali, uma aqui e tudo mais, mas sei lá. Esse tipo de assunto, ele é muito estendível. Você pode ficar, tipo, 1 hora falando sobre adolescência, euforia de adolescência, como as coisas são diferentes, como quando você é adulto você percebe que você era muito bobo, você percebe que você era muito idiota e você provavelmente, talvez você não se arrependa das coisas, porque você pode fazer igual eu e interpretar como vivida, entendeu? Como formas de criar caráter. Sim. Mas você provavelmente pode fazer alguma coisa que você vai se arrepender. Eu tenho coisas que eu me arrependo. Não é tudo também que eu levo como lição de vida. Eu me arrependo de ter conhecido pessoas. Eu me arrependo de ter feito coisas. Eu não me arrependo das coisas que eu fiz. Eu vou dar, tipo assim, gente, se você é adolescente, tá vendo isso? Não exclui ninguém, não faz piada com ninguém. Porque você pode esquecer depois que você for adulto, mas a pessoa que sofreu isso nunca vai esquecer. Não vai mesmo, tá? Porque, tipo assim, eu levo questões da minha adolescência até hoje pra minha terapeuta. Pois é, né? Pois é. Isso interfere nas suas relações futuras. Sim, interfere. Em todas, de amizade, de coisas, seja criando insegurança, bloqueio emocional, qualquer coisa. Quem bate, esquece. Quem apanha nunca vai esquecer. E adolescente é mestre em bater. E tipo assim, tirando essa parte ruim, esse adolescente é a melhor fase da sua vida. Então, tipo, mano, quando a gente falou que, tipo, namorar, isso meio que tira um pouco dessas coisas, não é sendo aqueles pais chatos de, tipo, você tá muito nova pra namorar, mas eu entendo que... O que eu falo de relacionamento é, tipo, ter relacionamento sério. Tipo, um adolescente de 15 anos já tem um relacionamento de 2 anos. Eu acho... Gente, vai beijar na boca, vai sair com seus amigos. A gente não tá falando só pra você viver... Vai pro pico do morro e grita. Tipo, eu não tô falando que você tipo, no sentido, tipo... Ai, como é que eu posso falar? Tipo, se apaixonar na adolescência é muito bom. Tipo, isso é ótimo. Eu me apaixonei muito na minha adolescência. Só que, tipo assim... eu também. Se apaixonar na adolescência é a melhor coisa que tem. Só que, tipo assim, a gente fala não como sendo
o pai chato de tipo, ai, não namora que você vai perder a sua adolescência, mas vive as fases nas horas certas. Porque se você namorar quando você é adolescente, talvez quando você for adulto isso pode interferir em algumas coisas. Porque como você tá muito eufórico, isso pode gerar tanto problema, sabe? Tipo assim, é tão perigoso juntar euforia com amor junto, sabe? Tipo assim, muito perigoso. Então, só sejam conscientes. Se você é adolescente e tá vendo isso, seja consciente. Tipo assim, eu não vou ser a sua mãe que vai falar não namora na adolescência, mas só pelo menos tenha consciência. E a gente não tá falando também de viver a adolescência é sair e beijar na boca. Não é isso. Sair, beijar e ficar com um monte de gente. Não é isso. Curta seus amigos, velho. É curtir as coisas, cara. Curta a escola. Curte a escola, curte muito a escola, velho. Porque eu tenho muita saudade da escola. Eu tenho muita saudade da escola. Eu acho que essa é a coisa que adultos mais falam. Que a melhor fase da vida é a melhor fase da vida. É, tipo, a escola é muito boa. Nossa, ir pra escola, quem me dera. Nossa, juro, eu daria tudo pra poder ter, tipo, sei lá, uma semana de vida de escola. De ir pra escola. Eu reviveria todos os anos de escola. A escola é muito bom. Tipo, essas picuinhas. Ai, eu vou chorar. Essas picuinhas, por exemplo, movimenta o dia, cara. Tipo assim, hoje em dia, o que movimenta o nosso dia é timeline, serviço, faculdade. Não, é serviço, é faculdade, é trabalho. Você pode até ter uma vida social em todos esses âmbitos de trabalho, faculdade e tal. Gente, a maior Mas mentira é que a diferente. faculdade é mais legal que a escola. A faculdade não é mais legal que a escola. Se você acha isso... Você é burro. Não, ou sua época de escola foi Ou você horrível. é burro ou você é adolescente. Não, ou também pode ser que a fase da escola da pessoa tenha sido muito ruim, depois da adolescência, mas a gente tá excluindo essas pessoas. Não excluindo essas pessoas, né? Mas A tipo gente assim. tá tirando a minoria aqui. E só pra finalizar, vou mostrar seu desenho, Léo. Nossa, seu desenho ficou tão bonitinho, o meu ficou tão horroroso. A dica que eu dou. Desenho com giz. Morte ao Bob Goods. Nossa, eu odeio Bob Goods. Sério, eu odeio essa Você é uma invejosa, porque você não tem dinheiro pra comprar Bob Não, Goods. odeio Bob Goods, odeio essas canetinhas frufruzentas, entendeu? Só que você não pode pelo comprar. amor... Não, pô, pelo amor de Deus. Sim, eu Falei você desde a não primeira pode vez. comprar. Eu só queria comprar pra te agradar. Mas eu mesma não tenho vontade nenhuma de ficar colorindo Bob Goods. Meu Deus. Lembra, se você bateu em alguém na adolescência, não bateu literal. Se você bateu em alguém na Ou também. adolescência, ela não esqueceu. Ela não esqueceu. E ela deve estar fazendo terapia nesse exato momento por sua causa. Pode não ser o seu nome que tá falando na roda, mas pode ser que você Você intrinsecamente você plantou alguma coisa dentro daquela pessoa. O outro ponto que a gente já falou, curta muito a sua adolescência, se você for adolescente, porque realmente é a melhor fase que você vai ter, mas tenha consciência das coisas que você fala. Porque pode ter uma consequência futura, obviamente tem consequência futura, mas tipo, faz as coisas no tempo certo, não atropela as coisas também. Curte a adolescência, tipo, curte, vai viver. E por sabe? fim, Vai gente, viver. não se relacione com homens que têm dicas. Até o próximo episódio, a gente vai, eu juro que a gente vai tentar ir pra algum Ir pra lugar rua. fora do quarto no próximo episódio, mas a gente depende muito da vida adulta, tá? Eu sei que essa é a proposta do canal, mas a gente vai tentar. Em algum momento vai. E é isso. E é Então é isso, despede. Tchauzinho. E Tchau. até a próxima sexta-feira.